Como, Johnny, demonstrar que o município é interessante para se investir e atrair mais empresas interessadas? Então, tornar o município interessante é mostrar as vantagens do município, né? Quando você tá querendo conquistar lá uma garota, o que você faz? Se arruma, né? Passa perfume, chega bem apresentado, bonita. Né? Então, o que o município tem que fazer? Ele tem que mostrar os pontos fortes, se ele tem área, se ele tem infraestrutura, se tem acesso, a localização, se é perto de uma BR. Aqui nós temos a nossa região toda é cortada pela BR-163, que leva para qualquer lugar do mundo, né? Se tem incentivo fiscal, se as taxas são facilitadas, né? A fiscalização não atrapalhar, porque a fiscalização é boa, né? Mas muitas vezes a fiscalização atrapalha. E fazer uma comunicação eficiente. Tá? O município precisa vender o seu peixe da mesma maneira que o empresário vende o seu produto. Fazer a comunicação, o empresário, como o empresário anuncia que ele está vendendo? Ele procura a Dalvinha, que é a melhor comunicadora da região norte aqui, que vai fazer a propaganda. Tem aquela história de um sujeito que estava querendo vender um sítio e ele procurou um poeta para fazer o anúncio, né? E ele chegou no poeta e disse assim: eu não quero vender esse sítio porque essa terra aqui é ruim, não dá nada, e eu quero vender, eu tô precisando de dinheiro. Aí o poeta foi lá e fez o anúncio: vende-se um sítio que tem muitas belezas naturais, que corta um córrego fresco e tem flores e o amanhecer do dia você escuta o cantar dos passarinhos. Aí, passado muitos dias, o poeta chegou e perguntou pro sujeito: e aí, vendeu seu sítio? Você: não, eu resolvi não vender. A sua propaganda foi tão boa que eu resolvi ficar com o sítio. Então, ele fez um poema. Muitas vezes o que falta é a gente enxergar o lado positivo no município. A gente fica reclamando: aqui é ruim, aqui não tem emprego, Coxim faz calor, mas Coxim tem córrego, Coxim tem natureza, Coxim é uma cidade onde o povo é amigo, todo mundo se conhece, e diferente de uma cidade grande que você sai, ninguém sabe da vida de ninguém. O pessoal aqui quer reclamar: todo mundo cuida da minha vida. Mas é assim mesmo, né? As pequenas, é assim mesmo. Sim. Então a gente tem que elencar as vantagens do município e fazer um vídeo, né, mostrando as belezas naturais da nossa região, o potencial. Por exemplo, Pedro Gomes é a cidade do boi, Sonora, a cidade da cana, Rio Verde, Sete Quedas, São Gabriel tem o porco. Então, quer dizer, cada cidade tem o seu potencial. Sim. Então a gente pegar e fazer o seu diferencial e atrair as empresas para esses pequenos municípios, né? E começar atraindo pequenas empresas. A gente vê muitas vezes, principalmente na campanha eleitoral, alguns políticos vinham aqui prometer que vai trazer uma grande indústria. Vem e promete, né? Como se fosse fácil, né? Prometer. Aí depois que passa e não consegue trazer uma grande indústria, eles ficam explicando o porquê que não consegue trazer uma grande indústria. Só que a população não quer saber de explicação. Ela quer que resolva o problema. E como que se resolve o problema? É começando pequeno. Você atrai pequenas empresas, essas pequenas empresas vão crescer, vão gerar mais empregos, e a partir do momento que a cidade for crescendo, a gente consegue atrair empresas maiores mais para frente. Mas é importante começar. Só que a gente ainda não tem essa cultura de fazer essa busca por empresas, né? A classe política nossa, ela costuma muito fazer as promessas, mas depois que passa, elas não têm a capacidade nem a habilidade técnica para fazer isso, de ir em busca, fazer um marketing, fazer a propaganda e atrair, começar pequeno para depois ir crescendo, e através de várias empresas pequenas a gente consegue como se fosse uma grande. Né? Não ficar dependendo só de uma empresa grande. A gente tem um exemplo aqui: o frigorífico é uma empresa grande. Quando o frigorífico fecha, é uma tragédia. Por quê? Porque a gente não tem opção. Né? Não tem outra opção. Aí fechou o frigorífico, causa um desemprego tremendo, né? E a gente precisa criar uma solução para sair dessa situação de ficar dependendo só de uma grande empresa. Se a gente conseguir atrair mais empresas, a partir do momento que a gente tiver um problema desse, a gente tem como solucionar de outra maneira.